Se liga estudioso, se liga estudiosa, que nós vamos agora para mais uma mega aula de física. Dessa vez nós vamos para as leis ou os lemas de Kirchhoff. Nessa aula você vai aprender sobre o primeiro lema, chamado de lei dos nós. Olha só, você primeiro tem que saber o que é um nó, para você entender o que é a lei de um nó. Talvez essa seja uma das leis mais simples que existem dentro de circuitos elétricos. Vamos conferir? Dá uma olhada nessa tela. Aqui nós temos um nó. Onde é que é esse nó? O nó é esse pontinho aqui, ó. Você identifica visualmente um nó quando você percebe que tem 3 fios ou mais conectados em um mesmo potencial. Então dá uma olhada na figura que você vai perceber que existe aqui esse fio desse lado, 1. Esse outro fio aqui, ó, 2, 3, 4. Você tem 4 fios conectados em um único ponto. Isso é um nó. O que é a lei dos nós? É uma lei que vai preservar a lei da conservação da carga elétrica. E aí o que a gente tem? Carga elétrica ela não simplesmente some assim do nada, ela também não simplesmente aparece. As cargas elétricas, elas são conservativas. Então, se em um certo nó está chegando uma certa quantidade de corrente elétrica, é sinônimo de dizermos que está chegando naquele nó uma certa quantidade de carga elétrica a cada segundo, a cada instante. Se está chegando, por exemplo, 10 amperes, tem que estar saindo 10 amperes, porque a carga elétrica ela não sumiu do nada para que do outro lado só tivesse 8. Também não surgiu novas cargas para que do outro lado saísse 11. Então, se chegou 10, sai 10. A soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Vamos anotar isso que a gente acabou de falar? Então você vai fazer o seguinte, olha, a soma, esse símbolo é o somatório, né? A soma das correntes que chegam, a um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Pronto. Ficou claro? Vamos colocar isso em prática. Então, nesse próprio probleminha que eu estou te apresentando, nós temos aqui 3 correntes desenhadas. A corrente de 3 amperes aqui em cima, ela passou por esse resistor e ela vai descer. Essa outra corrente aqui ó, de 4 amperes que passou pelo resistor de 2 ohms, ela está subindo. E observe que esse 3 e esse 4 aqui de baixo, eles irão se encontrar no nó. Ao chegarem no nó, 5 amperes desceram aqui para passar pelo resistor de baixo. E para passar na parte de cima, só subiram aqui, ó, quantos amperes? Sacou a lógica da brincadeira? Então vamos aqui, ó, canetinha verde, para desenharmos a corrente que vai passar aqui por cima. Pronto. Se chegaram ao nó um total de 7 amperes, tem que estar saindo um total de 7 amperes. Se já tem 5 descendo para cá, então quer dizer que aqui em cima está passando 2 amperes. Imagine que a pergunta fosse qual a DDP entre os pontos A e B. O único jeito de você descobrir essa DDP é se você aplicasse RUI. E aí, ó, a nossa continha ficaria assim, ó. U é igual a R vezes I. A letra U é a DDP que eu quero encontrar. A letra R é a resistência que vai ser percorrida por essa corrente, que está entre os pontos onde eu quero medir o valor da DDP, 6 ohms. E aí eu precisaria saber a corrente, que agora eu sei porque eu lembrei da lei dos nós. Então, ó, 2 amperes vem para cá. Então, essa DDP seria de 12 volts. Ficou claro? E aí talvez você esteja olhando para a figura e vai dizer assim, pera aí, professor, como é que o resistor que está embaixo, ele tem uma resistência maior e está passando mais corrente? Não era para passar menos? Veja bem, esses circuitos estão abertos aqui desse lado. Eles continuam para os dois lados. Isso significa dizer que existem outras coisas, outros elementos ali do lado. Então a diferença de potencial de um resistor não é necessariamente igual a outra. Não se trata de uma associação em paralelo. É preciso que você olhe e observe com carinho. Lei dos nós. A soma das correntes que chegam a um nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Agora vamos para uma questão para a gente ver como que isso fica lá. Beleza? Dá uma olhada nessa questãozinha aqui, ó. Aqui eu tenho um circuito elétrico, aparentemente complexo, né? Tem muitos elementos dentro dele. E aí tem algumas correntes desenhadas, a corrente 1, 2 e 3,
e o comando da questão que diz assim, ó, as correntes I1, I2 e I3 no ponto B podem assumir respectivamente os seguintes valores. Então, que combinação de valores eu poderia ter para que isso fosse verdade? E aí você tem que observar que a corrente 1 e a corrente 2 estão chegando no ponto B. Olha para o ponto B, o ponto B está aqui em cima, tá bom? Então, a corrente 2 está chegando e a corrente 1 está chegando. Então, a soma das correntes 1 e 2 tem que ser igual ao valor da corrente 3, porque é a lei dos nós. Agora, olha para as alternativas. Letra A, 2, 4 e 6. Aqui ó, pode ser um 2, aqui pode ser um 4 e aqui pode ser um 6. Esses valores são coerentes? O 2 com o 4 fica igual ao 6? E a resposta é sim, está coerente. Agora dá uma olhada para essa aqui, ó. 1 e 3. Se aqui eu tivesse colocado o número 1 e aqui eu tivesse colocado o número 3, então aqui não poderia ser o número 6. Ali em cima teria que ser o número 4. Então aqui há uma falha, não está coerente, a letra B está errada. E aí, ó, a letra C, meio e 1,5. Meio com 1,5 tem que dar quanto aqui do outro lado? Tem que dar 2, não tem que dar 4,5. Então a letra C também está errada. Olha a letra D, 0,2 para esse 1, 0,6 para esse outro lado. Então aqui deveria ser 0,8, que é a soma, não 0,9. E assim sucessivamente, afirmando que a nossa resposta correta é a letrinha A. Esse é o primeiro lema de Kirchhoff, a lei dos nós. Agora fique atento, porque na próxima aula, no nosso próximo vídeo, você vai conhecer a segunda lei de Kirchhoff, ou o segundo lema de Kirchhoff. Esse você tem que ficar um pouquinho mais atento, ele é mais importante, ele é um pouquinho só mais complexo. Mas a gente vai desvendar todos os mistérios, sua mente vai desbloquear e você vai entender tudo. Curta, compartilhe, se inscreva nesse canal e ative o sininho, é o favor que eu te peço. A gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau!